Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este texto nos comprova que Jesus ressuscitou. O apóstolo João se encontrava na ilha de Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu, a sudoeste de Éfeso, quando recebe esta revelação da parte de Deus. João se encontrava em espírito, isto é, ele fora arrebatado em espírito e descreve a visão de Jesus. Esta é uma grande prova da ressurreição. Posso citar também Paulo, que no caminho de Damasco encontra-se com Jesus ressurreto e que também cai ao chão diante a glória de Jesus. Posso citar também como prova da ressurreição de Jesus os apóstolos Pedro, Tomé, André, Mateus. Todos eles declararam ter visto Jesus ressurreto. Cito a Bíblia como prova incontestável da ressurreição de Jesus. E também posso citar a minha vida como prova de que Jesus ressuscitou, pois ele mudou todo o meu viver, me deu nova vida. Sim, Jesus ressuscitou. E como disse Paulo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. A primeira bênção que eu gostaria de destacar é a igreja cristã, a igreja de Cristo. Esta é a maior instituição deixada por Jesus aos homens. Esta instituição só existe graças à ressurreição de Jesus Cristo. Não estou falando da igreja material, a igreja visível, mas a igreja espiritual, invisível, chamada de corpo de Cristo, família de Deus, a noiva de Cristo, formada por todos aqueles que creram e que creem em Jesus Cristo como Salvador. Quando Jesus morreu, seus discípulos se esconderam dentro de uma casa com medo dos judeus, pensando que estes agora os matariam, como fizeram com Jesus. Então Jesus aparece para eles, ressuscitado, e conversa com eles, come com eles, caminha com eles e os fortalece para darem início ao projeto que ele já havia profetizado antes, a edificação da sua igreja. O que seria do mundo sem a igreja? O que seria o mundo sem o sal, sem a luz? É esta instituição que tem impedido que o mundo se deteriore totalmente, que as trevas tomem conta de tudo. A igreja tem sido a força geradora de paz, de amor. A igreja tem sido o agente inspirador de todas as outras instituições. A segunda bênção que eu gostaria de destacar é o dia do Senhor, o domingo. O texto que lemos no início nos mostra que esta visão, o arrebatamento de João, se deu no dia do Senhor. Quando a Bíblia fala no dia do Senhor, do Novo Testamento, ela se refere ao domingo, porque foi nesse dia que ocorreram os grandes eventos do cristianismo. Vejamos, João, capítulo 20, verso 1. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O texto diz no primeiro dia. Isto é, não foi na segunda, não foi na terça, nem no sábado. Foi no domingo que Jesus venceu a morte. Quando Jesus apareceu aos discípulos que estavam trancados com medo dos judeus, ele apareceu no primeiro dia da semana, conforme lemos em João capítulo 20, verso 19.
O apóstolo Paulo pedia que as coletas fossem feitas no primeiro dia da semana, conforme podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O domingo é um dia diferente para nós cristãos. É o dia da vitória de Cristo. É o dia da ressurreição de Cristo. É o dia que tiramos para nos reunirmos como corpo de Cristo, o adorarmos. É o dia para trazermos nossas ofertas, nossos dízimos com grande alegria. Conta-se que um vizinho de um velho crente, um homem que não se incomodava em guardar o dia do Senhor, todos os domingos ele tinha que rachar toda a lenha para o uso da família durante a semana. E o velho crente, sentindo-se contristado com isso, aconselhava-o sempre a guardar o domingo. Tudo, porém, em vão. Um sábado de tarde, o vizinho encontrou o velho em seu quintal, rachando-lhe a lenha. Apesar de sua pouca força e de não estar habituado a semelhante trabalho, perguntou-lhe então: para que vos ocupais com isso? Meu amigo, respondeu o bom velho, aflige-me tanto ver-te sempre a quebrar o santo dia do meu Deus, que resolvi rachar a tua lenha, para que amanhã não tenhas essa tentação e possas ir à igreja. O velho crente deu ao seu vizinho uma lição esplêndida a respeito da santificação do dia do Senhor. Muitos de nós temos trocado o domingo pelo trabalho, temos trocado o domingo pela televisão, pela internet. O domingo é um dia especial para nós cristãos. Jesus ressuscitou no domingo. Nossa vitória se deu no domingo, junto com a ressurreição de Jesus. O domingo é uma das bênçãos da ressurreição de Cristo para nós. Um dia de devoção ao nosso Deus. A terceira bênção que eu gostaria de destacar é a descida do Espírito Santo. Jesus, antes de morrer, nos prometeu que rogaria ao Pai para enviar outro Paracleto, isto é, outro Consolador, outro companheiro para estar em seu lugar nos ensinando, nos dirigindo, nos animando, nos fortalecendo, nos conduzindo de glória em glória. Esta promessa só podia ser cumprida depois de sua ressurreição, depois que ele vencesse a morte e voltasse novamente ao céu. Fico imaginando quando Jesus chegou diante do trono do Pai, ressurreto. Jesus chegou como um vencedor. Os anjos o adoraram. Louvores foram cantados a ele por todos os seres celestiais. Deus Pai abre seus braços, cheio de alegria ao ver seu filho retornando vitorioso, e diz para Jesus: se assente à minha direita, filho. Jesus provavelmente olhou para o seu pai com o rosto brilhando de glória, de felicidade, de majestade, e disse: Pai, eu venci por eles e para eles. Fui fiel a ti e agora te peço, porque eu prometi a eles, a minha igreja, a minha noiva, que quando eu subisse, eu cumpriria a promessa que tu destes a eles. Sim, eu prometi que derramaria sobre eles o Espírito Santo. Então se cumpriu a promessa, conforme lemos em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. O Espírito Santo veio dirigir cada membro da igreja para consolar, para ensinar, para convencer o mundo do pecado, do juízo, da justiça, para conduzir a igreja de glória em glória, de vitória em vitória. O Espírito de Deus veio para ficar conosco. O que seria da igreja sem o Espírito de Deus? É Ele quem impede que a igreja morra. É Ele quem dá continuidade à obra de Cristo na igreja. É Ele quem está preparando a igreja para a volta de Cristo.
É o Espírito Santo que está regenerando, por meio da palavra de Deus, homens em todas as partes da terra. É o Espírito Santo que faz com que a vida de Jesus se manifeste em nosso meio. Sim, é o Espírito Santo que manifesta a presença de Cristo na sua igreja. O Espírito Santo é uma das bênçãos da ressurreição de Cristo para nós. A quarta bênção que eu gostaria de destacar é que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Precisamos ter a consciência que nossa vida neste mundo é passageira. Somos peregrinos neste mundo. Todos nós um dia nos encontraremos com a morte. Somos seres frágeis, limitados, vivemos num corpo corruptível. Alguns não gostam nem de passar perto de um cemitério. Afinal, a morte deve ser temida? A morte deve ser temida apenas por aqueles que não são cristãos. Não temos por que temer a morte. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias. Isto significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna e receber um corpo glorificado, e que depois outros também ressuscitarão como ele. O texto está nos dizendo que a ressurreição de Cristo é um sinal, uma garantia, um penhor para a ressurreição vindoura, para a ressurreição daqueles que creram em Cristo, como afirma o apóstolo na sequência deste texto. A morte não é algo que deve ser temido por nós cristãos. A morte não nos intimida, nem nos assusta, porque Cristo é a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Louvemos ao Senhor, porque sua ressurreição é o penhor da nossa ressurreição. Louvemos a Deus por mais esta bênção da ressurreição de Cristo. A quinta bênção e última que eu gostaria de destacar é a nossa justificação. A obra do Calvário não seria completa e não alcançaria o seu objetivo se Cristo não tivesse ressuscitado. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Naquele exato momento, quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, que os nossos pecados estavam literalmente sobre o corpo de Jesus. Ele levou nossos pecados sobre o seu próprio corpo. Mas a obra da salvação não se consumou ali. A obra da nossa redenção, da nossa salvação, se consumou no exato momento quando Cristo venceu a morte. Por isso Paulo disse que Jesus morreu pelas nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Agora nós somos perdoados, isto é, justificados. Não temos mais culpa nenhuma sobre nós. Deus nos perdoou totalmente de tudo para sempre. Fomos justificados, temos salvação, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Por isso, em Cristo Jesus, você tem um lugar garantido no céu. Veja quantas bênçãos nos foram dadas na ressurreição de Cristo. A igreja, o domingo, a descida do Espírito Santo, a ressurreição de Cristo, que foi para nós penhor da nossa ressurreição, a nossa justificação. Por isso devemos sempre nos lembrar que Jesus está vivo para sempre. Como ele mesmo falou para o apóstolo João: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. Amém.